Aproximava-se o fim das férias escolares de 2006 e eu me preparava para mais um ano letivo, o último, na verdade. Minha família programou uma viagem para a praia pouco antes das férias terminarem. No último dia, porém, ocorreu um desastre. Era de noite, quando a minha família iria tomar banho no hotel. A minha vez de tomar banho era depois do meu pai, mas ele não saiu do banheiro. Ele nunca mais saiu. Abri a porta e me deparei com o seu corpo mutilado, banhado em sangue. Sim, meu pai cometeu suicídio no dia 28 de janeiro de 2006. Ninguém sabia seus motivos e alguns dias depois tive que voltar para a escola, ainda traumatizado com o ocorrido. Aquele ano seria tão estúpido quanto todos os outros. Não há muito que eu possa falar da escola. Eu era apenas aquele garoto baixinho que sofria bullying da turma todos os dias. Quase todos os dias, na verdade. E somando a morte do meu pai, decidi fechar completamente. Nenhuma pessoa após aquilo me pareceu interessante. Bem, ao não ser a Sarah. Sim, esse era o nome dela. Eu era apaixonada para caralho por ela desde o primeiro ano do ensino médio. Quando ela se mudou para a minha escola, mas sendo que eu era... Nunca tinha coragem para me confessar. Mas Sarah era uma menina estranha, não no modo negativo, claro que não. Mas havia algo nela que era bem perturbador, mas ao mesmo tempo atraente para mim. Era um mistério que eu gostaria de resolver. Ela possuía longos cabelos escuros, com uma franja que por pouco não tampava seus olhos direitos, uma pele bem clara, muito, muito clara, e com um olhar de uma expressão vazia, profunda, que, embora assustasse alguns, me atraía cada vez mais. Assim que eu conheci Sarah, ela era uma garota inocente como qualquer outra. Foi de um dia para o outro que ela se tornou fria e antissocial, se mudando para minha nova escola. Mas isso não me importava. Eu ainda achava atraente, apesar de tudo. Certo dia, estava passando por Sarah quando ela estava usando o seu celular. Sem querer, acabei vendo uma foto da Tabuija. Curioso. Fiquei quietinho, né? Porque logo minha mente foi atropelada por um grande sentimento de angústia e solidão, misturado com a ideia surreal de que eu poderia usar esse jogo para comunicar com meu pai. Isso é muito triste. E enfim, resolveu o mistério de sua morte. Porém, eu não era nenhum idiota e sabia que usar uma tabuija era um caminho de suas vias. Você poderia se deparar com qualquer tipo de espírito e 90% deles eram maus. Mesmo assim, decidi falar com Sarah. Ela me confirmou que sim, usava o tabuleiro frequentemente e combinamos para ir em sua casa no próximo final de semana para tentarmos contato com o outro mundo. E não mencionei nada sobre o meu pai. Ninguém na escola sabia desse incidente, aliás. Apenas que tentaríamos em contato com qualquer espírito que aparecesse. E assim chegou o fatídico dia. Empurramos a cama de Sarah para o canto do quarto para liberarmos o mais espaço possível no cômodo. E colocamos o tabuleiro no chão. Acendemos algumas velas e apagamos as luzes. E como Sarah era linda pra caralho, a luz da vela batia em seu rosto e realçava cada detalhe, principalmente aquele seu misterioso olhar, mas atraente. Por um momento, apenas olhei para ela, e ela me olhou de volta envergonhado. Disse para começarmos o jogo. Tem alguém aí? Eu disse. Aproximadamente 2 minutos se passaram, nada aconteceu. Pensei ter sido rude demais, então percebi reformular a pergunta. Boa noite. Estamos aqui reunidos, Sarah e Nathan, para tentarmos contato com o outro mundo. Temos autorizações para entrarmos nos jogos?
Mais 2 minutos tediosos se passaram. Por um instante me perguntei se o jogo era mesmo real. Apesar de conhecê-lo, nunca havia jogado antes. Mas Sarah parecia me dizer com seu olhar algo como: espere logo, eles virão. E assim foi. O indicador se moveu para o sim. Você pergunta algo, Sarah? Então a Sarah perguntou: quantos espíritos estão aqui? Esperamos uns 10 segundos e o indicador se moveu para o número 1. Foi então que senti um enorme calafrio atravessando a minha espinha. Se havia somente um espírito conosco, seria este o meu pai? Mas logo pensei ser coincidência demais, então decidi fazer uma pergunta idiota. Você me conhece? E o indicador se moveu para o sim. Mais uma vez, senti outro calafrio tenebroso, como se o espírito estivesse me acariciando. Fiquei em dúvida se explicaria a situação para a sala ou se simplesmente perguntaria sobre o meu pai sem qualquer introdução. Pensei fundo e decidi que o melhor seria a segunda escolha. Pai, é você? Falei. Sarah não parecia surpresa, na verdade, ela nem se mexeu. Era como se ela não tivesse escutado a minha pergunta. Então eu falei: Sarah, é que meu pai se... E de repente o indicador se moveu para o sim. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, naquela porcaria escreveu Nathan. Sim, o meu nome. Tudo bem, é verdade que eu já tinha falado, e qualquer espírito poderia escrevê-los. Mas aquela sensação de que eu estava sendo acariciado continuou. Decidi parar os jogos e expliquei tudo para Sarah. Então Sarah falou: eu já imaginava, eu reparei que você começou esse ano com um sentimento de tristeza muito forte. Eu te entendo, Nathan, eu nunca contei isso para ninguém, mas... eu também já passei por um grande trauma, então eu entendo você. Me desculpa se soar intrometido demais, mas você se sentiria confortável me falando o que aconteceu? Sarah falou: acho que não, você não entenderia, não me sinto confortável. Mas eu posso te ajudar. Sarah disse que iríamos psicografar uma mensagem que vinha do meu pai. Abaixo tudo que foi escrito, até onde eu me lembro. Então a mensagem era: olá, filho, me desculpe pelo que eu fiz. Eu precisava de um castigo eterno. Estou sofrendo por uma dor interminável, mas creio que a mereço há alguns anos. Cometi o maior erro. E era uma menina tão inocente. Eu destruí a sua inocência. Sarah interrompeu o jogo e Caralho, é triste falar isso. Sarah interrompeu o jogo e mandou eu ir embora. Gente, desculpa se não ficou legal, mas é o máximo que eu pude. Espero que vocês gostem. Beijo!